5 pontos que eu trouxe para vocês, né, que ajudam um pouquinho a guiar o caminho para essa verdadeira transformação. Então, em muitas situações, a gente tenta fazer alguns consertos, né, na nossa vida, alguns remendos, mas na verdade é preciso uma mudança radical, né, um recomeço. Foi isso que motivou Jacó a ir embora. Jacó achava que tudo devia mudar em sua vida e por isso ele fugiu, né? Foi embora de casa. Mas para onde foi? Seus problemas estavam com ele até o dia que ele percebeu que ele precisava de uma verdadeira transformação. E aí a pergunta lógica é: como mudar? Como recomeçar? E aqui a gente tem algumas dicas, né? Coragem para enfrentar os problemas. A gente não pode... a Paula vive me dizendo, você não pode colocar os problemas debaixo da cabeça, senão eles voltam e voltam. A gente precisa ficar em paz, descansar no Senhor. É difícil? Pra caramba. Porque não para de chegar problema. A gente não vive no mar de rosa, né? Então a gente precisa aprender a ficar na paz, em descansar no Senhor. Sonhe em Deus, isso é importante, tá? E a gente vai descobrir o porquê. Tenha fé, creia que Deus está com você, importantíssimo. E Deus deve ser sempre a sua prioridade. Então erga um altar para Ele. Primeiro ponto que eu queria ver com vocês é: enfrente os problemas. E eu queria agora convidar alguém que leia, por favor, Gênesis 28, verso 10. Isso, Gênesis 28, verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Partiu Jacó de Berseba e se foi para Harã. Isso. Aqui nesse momento, por exemplo, se a gente levar em consideração a vida de Jacó, nesse momento, por exemplo, ele começou uma nova jornada na vida dele. Ele estava fugindo e nessa fuga, o que ele encontrou para descansar? Uma pedra. Difícil dormir em pedra, né? Uma vez no acampamento dos bravadores eu dormi num rolo de corda. Corda enrolada do lado da fogueira, do lado da fogueira que ficava no centro, e a vigília era minha. Era de 2 às 4 da manhã que eu estava fazendo ronda no acampamento. E essa vigília é difícil demais, né? Porque você começa a dormir e já tem que acordar para fazer a vigília. E eu estava rondando, e eu estava fazendo a ronda. Aconteceram algumas coisas na ronda, inclusive a gente achou aranha e tudo mais, aranha cabeluda e grande. E depois da ronda, eu resolvi tirar um cochilo e eu achei o rolo de corda que dava para a fogueira. E eu dormi no rolo de corda. E era um rolo de corda grossa, enrolado, e eu dormi. Imagine dormir com descansando a cabeça em uma pedra. Eu imagino que Jacó estava tão desconfortável, mas tão cansado que ele nem ligou para a pedra, né? Ele foi e dormiu na pedra. E apareceu essa pedra no caminho, e ele teve que parar para repensar a vida. Ele teve que descansar, mas todo descanso, quando você para querer descansar, é porque você já tem alguma coisa na sua cabeça, dizendo: bom, agora eu vou descansar, vou dar uma parada para reavaliar, para poder descansar a cabeça e poder reavaliar. Porque não adianta fugir. Porque para onde você for, o problema vai junto. Porque o problema vem, ele te dá um baque,
te faz balançar e ele fica aqui. Ele não se resolve num passo de mágica. Ele não se resolve porque você para descansar. Ele se resolve porque você para ter ideias de como resolveu. Então, não adianta fugir. Não adianta para a gente fugir dos problemas, porque eles ainda continuam lá. Quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação a elas. Vocês entenderam? Aqui Deus faz o seguinte: às vezes Deus permite que um problema nos chegue, e em vez de tirar o problema da nossa frente, Deus muda a gente, porque julga que quando Deus não muda o que está ao nosso redor, é porque precisa mudar o nosso interior primeiro. A gente precisa ter essa consciência e enfrentar os problemas. Deus nos ajuda? Sim, ajuda. Mas que tipo de ajuda é essa? Porque às vezes a gente, fica na expectativa, Deus vai me ajudar. Mas que tipo de ajuda é essa? Você quer que Deus resolva os problemas? Ou você pode pedir ajuda para Deus e abrir sua mente e ter ideias para resolver o problema? Então você precisa enfrentar de frente os problemas. E como nós enfrentamos de frente os problemas? Não é joelho no chão? Vamos seguir. A gente precisa também, além de exercitar a nossa coragem para enfrentar os problemas, a gente precisa ficar na paz. A gente precisa ficar na paz. E o segundo verso, os versos 10 e 11, eu vou pedir para alguém ler, o Edson já leu 10, né? Pedir para alguém ler o verso 11 do Gênesis 28, né? Pode ler. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la em seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Jacó não tinha como descansar. Ele encontrou, descanso, que eu quero dizer, ele não tinha como descansar psicologicamente, né? Mas ele encontrou aquela pedra lá que a gente já falou, e ele deitou e dormiu. Deitou e descansou, né? Porque era tempo de parar. Era tempo de parar e dar uma descansada. Às vezes a gente sabe que é difícil, é cansativo, é doloroso mudar. E aqui uma coisa que vocês precisam entender: nenhuma mudança é confortável. Nenhuma. E eu não estou falando agora só de vida espiritual, não. Eu estou falando de qualquer uma. Mudar no emprego, mudar de escola, é difícil. Mudar um hábito ruim é difícil. Me lembro quando meu irmão largou de fumar. Ele fumava muito. Ele largou de uma hora para outra de fumar. Sim, uma hora para outra, de um dia para o outro. Minha mãe relata que ele teve ataques de pânico horríveis. Ele suava até dizer chega. Ele largou de fumar de uma hora para outra e ficou assim irreconhecível no que diz respeito à paciência, né? Perdia a paciência muito fácil, tinha ataques de abstinência muito fortes, e é doloroso mudar, não é fácil mudar. Para mudar de direção, às vezes é preciso parar e fazer meia volta, e se precisar, parar tudo e recomeçar. E para isso é preciso cabeça, é preciso parar e descansar, é preciso ter paz. E essa paz que a gente está falando não se consegue de forma fácil, porque a gente precisa ter fé para acreditar que Deus pode mudar a nossa realidade.
E no meio dessa mudança, a gente também precisa ter tempo para sonhar em Deus. Verso 12, alguém pode ler para mim? Verso 12 de Gênesis 28. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Vocês já tiveram oportunidade de ter sonhos com acontecimentos futuros? Já tiveram oportunidade? Jacó sonhou com uma escada, imagino que deveria ter sido uma escada rolante enorme, é porque transitava anjos subindo e descendo. E Jacó sonhou, teve esse sonho. E o que significa esse sonho? Uma escada ligando a terra ao céu. O que significava esse sonho? E Deus estava olhando por ele? Deus olha por todos nós, né? Olha por todos nós, nos protege, é o nosso melhor amigo, mas aquele sonho significava literalmente isso. Existia uma ligação entre o céu e a terra, e Jacó estava vendo isso acontecer, e estava entendendo isso, que Deus não nos deixa, que Deus é nosso amparo, por mais que a gente não veja, porque no meio das nossas dificuldades, às vezes é difícil você olhar para cima, né? Primeira reação, e a reação natural do ser humano como ser tendencioso para o pecado acho que Deus fechou o olho um pouquinho. Acho que Deus fechou o olho um pouquinho, mas não. Deus nunca fecha seus olhos. Deus nunca dormita o guarda de Israel. Então, Jacó sonhou. Enquanto dormia, Jacó teve esse sonho, né? Mesmo deitado sobre a pedra, ele conseguiu sonhar. Descansou tanto, acho que, né? Ele estava tão cansado, mas tão cansado, e Deus deu uma colher de chá para ele e disse assim: vamos deixar ele dormir um pouquinho, porque o camarada está cansado. Ele viu uma escada que começava ali uma escada que ligava o céu à terra, e anjos subindo e descendo por ela. Às vezes os obstáculos que encontramos são degraus para a nossa vida, né? Tudo depende de como a gente encara, né? E em meio a essa mudança, a gente pode sonhar, e é preciso sonhar. Quando Jacó descansou, ele viu por essa visão, por esse sonho, que Deus estava trabalhando, que Deus não tinha parado, que Deus estava trabalhando por ele. E os anjos subiam e desciam, ocupados em levar as orações e trazer as bênçãos. E é a prova da comunicação de Deus conosco. Deus nunca para de se comunicar com a gente. Ele nunca para. Deus é nosso Salvador, é o Rei do Universo, eu entendo isso tudo, mas é como eu sempre digo, acima de tudo, eu acho que o mais importante para nós é que a gente sinta que Deus é nosso melhor amigo, que Ele está, muitas vezes, algumas pessoas podem orar, Pai nosso que está no céu, tá bom, Ele está no céu porque é onipresente, mas Ele está no céu e está aqui do nosso lado também, está sentadinho aqui com a gente. E louvado seja Deus por isso, porque Ele nunca nos abandona. Mas é preciso que a gente sonhe, é preciso que a gente descanse, é preciso que a gente decida mudar, é preciso que a gente tenha coragem para, né? Mas é preciso que a gente sonhe também, é preciso que a gente formule os nossos sonhos e corra atrás deles, porque certamente, como a visão de Jacó mostrava, como uma visão, né? Não, como o sonho de Jacó mostrava, Deus nos ajuda.
Deus sempre nos ajuda e Ele está trabalhando por nós. Amém. Né? Certa vez eu perguntei para vocês se vocês já tinham sonhado com algum acontecimento futuro. Uma vez eu já tive alguns sonhos, inclusive com a volta de Jesus. Então eu acho que esse sonho que eu tive, foram 2 vezes que eu sonhei, foram sonhos assim maravilhosos. São o top dos meus sonhos. Sonhar com a volta de Jesus. E quando a gente para entender que Deus está trabalhando por nós e Deus está dos nossos lados, a gente se permite sonhar, projetar, e quando Deus está tão ligado com a gente, às vezes Ele permite que a gente sonhe com algumas coisas muito maravilhosas, né? Que são coisas que vão acontecer no futuro. Além disso, creia na presença de Deus. Deus está perto. E eu gostaria que agora alguém lesse do verso 13 ao 17. Gênesis 28, do 13 ao 17. Né? Vou ler. 13 a 17 é grande. Peraí que eu vou te dar uma palavra. 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. 14. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. 15. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aqui aquilo que eu hei de referir. 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu o não sabia. Até o 17, né? Isso, 17. E temendo, disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. A casa de Deus é a porta dos céus. Que maravilha, né? Que maravilha. Deus estava ali. Deus estava perto. Né? Eu acho que foi aí que Jacó entendeu, né? Eu acho que foi aí que Jacó se ligou, né? De que ele não estava só. E às vezes a gente acha que nada dá certo, né? Às vezes a gente está em um lugar achando que nada dá certo, e muitas vezes aquele lugar pode ser um lugar escolhido por Deus. Mas por que a gente entende que em determinados lugares a gente fica nessa digamos assim, nesse pensamento, nessa vibe aí de dizer, pô, nada dá certo, o lugar onde eu estou não presta, não dá certo, tem alguma coisa de errado, eu estou sendo perseguido e tal. E muitas vezes a gente para de olhar para Deus e olha para os problemas. Lembra que eu disse para vocês que não adiantava fugir porque os problemas acompanham? Jacó agora estava vendo que não adiantava fugir porque os problemas acompanham, e ele estava vendo agora que as bênçãos também estavam acompanhando eles, porque Deus estava naquele lugar. E a declaração de Jacó no verso 17 diz isso: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Ele estava vendo que Deus estava com ele, que as bênçãos iam acompanhar ele também. A família de Jacó era, por exemplo, uma família problemática, mas
Deus abençoou a família. A gente pode ter a gente não está livre disso, né? A gente pode ter pessoas problemáticas na nossa família. Isso é natural para qualquer um. Mas Deus tem bênção para a nossa família. E Deus não esquece da nossa família. Tá? Então, mas para isso é preciso que a gente creia na presença de Deus. Creia na presença de Deus na nossa vida. Creia que Ele está ali e que basta que a gente se ligue e ore para que Deus venha e primeiro nos dê paz. Se acalme. Eu estou aqui. Eu não sei, uma certa vez orando, acho que não foi aqui em São Paulo, eu ainda estava morando em Salvador, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu me lembro que uma certa vez orando, eu senti uma mão, e Ele me trouxe uma calma, e eu entendi que era a presença de Deus ali dizendo: se acalme, pense, porque eu estou aqui. E é muito gostoso você sentir essa paz na hora que você está orando. Abre seus olhos. Abre seus olhos para uma coisa muito importante, que é a presença de Deus em nossa vida. E daí, agora sim, versos 18 e 19 de Gênesis 28, para finalizar. Peraí. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto no travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E aí, o que Jacó fez depois que dormiu naquela pedra? O que Jacó fez depois que dormiu naquela pedra? Ele pegou a pedra que ele dormiu e transformou num altar. Ele pegou o que representava a dificuldade dele e ele transformou aquilo que representava a dificuldade dele em um altar, um lugar em que ele podia se achegar a Deus e pedir misericórdia e conversar com Deus, enfim. A nossa prioridade deve ser Deus. Não interessa o que aconteça, não interessa. Tem uma música que eu gostei muito de ouvir, e que eu gosto até hoje de ouvir, é: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele continua sendo Deus. O que quer dizer que, gente, em qualquer situação, Deus está ao nosso lado. Não interessa se você tem dificuldades, não interessa se você não tem, que eu acho meio difícil. Não interessa se você está doente, não interessa se você está são, não interessa se você está bem ou se você está mal, não interessa se um familiar seu está bem ou se ele está mal. Transforme Deus em sua prioridade. Porque
Deus, Ele pode, através das nossas orações, nosso nível de amizade com Ele, Ele pode transformar, promover a verdadeira transformação em nossa vida. E Ele pode transformar a nossa situação, Ele pode transformar o problema em solução. Ele pode pegar aquele problema e mostrar para você que a partir daquele problema Ele pode abrir porta. Ele pode abrir portas, janelas, pode abrir caminhos, mas Ele pode nos ajudar a converter problemas em motivos de oração e bênção. Essa é a mensagem para hoje. E eu, antes da oração, eu queria convidar vocês, a, primeiro, sempre terem Deus, sempre terem um altar para Deus em suas famílias, em suas casas, a priorizar Deus, Nossa vida é cheia de corre-corre, cheia de coisa para fazer, mas priorizar Deus nas vidas de vocês. E antes de finalizar o culto com a oração, eu gostaria de convidá-los a cantar o hino número 64 do Inário Novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, faz eu querer, Senhor amado, és oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Modela-me, transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar amor aos perdidos. Eu quero ser um vaso novo. Curvar as nossas frontes para uma palavra de oração. Papai do céu querido, muitas são as situações em nossas vidas em que a gente se encontra perdido, achando que não tem muito mais coisa para fazer. Mas é aí que a gente sente que o Senhor está do nosso lado. É aí, nesse momento, em que a gente sente a tua mão carinhosa dizendo: tenha paz, pare para pensar, eu estou aqui.
nós somos diariamente bombardeados com problemas de todo tipo. Nós confrontamos diariamente os nossos desafios. A gente se depara com muitas situações ruins. E a gente vive num mundo inseguro. Mas nada disso vai em si nos fazer crescer. É o teu poder, é a tua misericórdia, é a tua paz, é a tua salvação que nos faz crescer. É o teu amor que nos faz ter a esperança da vida eterna. Que nós possamos, Senhor, todos os dias buscá-lo para renovar a nossa amizade com o Senhor. Nenhum problema em si faz com que a gente mude. O que faz com que a gente mude são as tuas misericórdias, em primeiro lugar. E depois dessas misericórdias, o Senhor implanta em nós, nos impressiona as nossas mentes, para que a gente tome decisão de enfrentar os nossos problemas, decisão de mudarmos as nossas vidas e influenciarmos positivamente as pessoas que não te conhecem a também mudarem suas vidas, rendendo suas vidas ao pé da cruz de Cristo, para que todos nós, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão, possamos um dia ouvir da boca do nosso Salvador: vinde benditos, meu Pai. Amém. Acompanha-nos, Senhor, para os nossos lares, como sempre fizeste, e que o teu Espírito seja em nossos corações, para que a gente queira estar junto do Senhor, porque o Senhor nunca se afasta de nós, nós é que nos afastamos do Senhor. Então, misericórdia, Senhor, e porção dobrada do teu Espírito em nossos corações, para que a gente possa sentir todos os dias a tua salvação. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá, por isso pedimos e te oramos em nome do nosso querido amigo e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Agradecemos a Assembleia pela mensagem, agradecemos a presença de cada um. No próximo sábado, então, nós teremos nosso culto a partir das 9 da manhã.